Pra mudar de assunto, a gente falou de um jogador que jogava na Europa e que agora vai pra Arábia Saudita, cara. Né? Beleza. Puta grana, né? Vai ser o jogador mais bem pago do mundo. Você achou, vocês que né, na TNT acompanham, Champions, você não vai ter o Cristiano Ronaldo mais na Champions Senhor e, cara, Champions. o cara vai estar na Arábia Saudita. O que você achou desse movimento, assim? Um absurdo, não achou um absurdo? Então, a gente tem o costume de querer fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Então, assim... mas eu não iria. Não, beleza. Um bi. O cara vai ganhar 200 milhões de euros por ano. Então, Tem que fazer assim, o Charlie Riad. Você não tem quer, esse não. ponto. Não, Riad é muito ruim. Exatamente. Costumes muito ruins, não quero. Então tem isso. Mas, assim, se você observar do que é o Cristiano Ronaldo, essa transferência pro Al Nassr, ela me surpreendeu muito. Porque... E não só porque o Cristiano tá rolando, viralizou depois que ele acertou um vídeo dele de 2015, quando ele diz, eu não me imagino. Eu não me imagino terminando nos Estados Unidos, em Dubai, em Doha, né? Ele não citou a Arábia Saudita, mas tudo Ele no cornetou mesmo. também o Xavi. O Xavi deu alguma declaração, ele falou, o Xavi tá no Catar, ninguém quer saber o que ele pensa, ele não tem Então, relevância. assim, é isso, assim, me surpreendeu. E nada contra, que as pessoas podem mudar de opinião, né? Eu costumo dizer uma frase do J. Marcus Lowell, que só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Então ele pode ter mudado de opinião. Mas me chamou muita atenção ele ter tomado essa decisão, porque competitivamente vai tudo contra o que o Cristiano sempre foi, né? Agora, o 2022 do Cristiano, ele é um 2022, provavelmente é o pior ano da carreira do Cristiano. Turbulento, né? Não só dentro do campo, dentro e fora. Em 2022, ele começa, assim, eu acho que a temporada passada dele no United foi boa. Sem ele, o time seria muito pior, a passada. Mas aí ele começa sendo eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas. Já foi um time que era o freguesaço dele. Aí depois o time dele, com ele e ele sendo parte das coisas boas e das coisas ruins, fracassa de não conseguir a vaga na Champions, né? Porque a gente já estava sem o Cristiano nessa Champions, né? Porque o Cristiano, o United não se classificou. Aí beleza. Aí pra férias, pra intertemporada lá. Aí tem uma tragédia lá da morte do filhinho dele, né? Que nasceu e tudo no parto. E eu sei porque eu e minha esposa perdemos um filho também já depois de 4 meses. Então é uma dor muito grande. Eu conheço. Então, assim, aquilo ali foi muito ruim pra ele. Muito, muito ruim pra ele. Então, assim, já é um baque. Depois a filha dele que nasceu ficou dodói também. Então ficou muito tempo no hospital. Aí nessa coisa do hospital, ele perdeu a pré-temporada. Aí depois ele até reclamou, dizendo que o United não foi um bom patrão, cobrando ele, porque ele estava com filha no hospital. Então, assim, né, pegando o depoimento dele, acho que é uma coisa ruim. Então ele perdeu a pré-temporada. Ao mesmo tempo, muita gente estava dizendo que ele perdeu a pré-temporada porque queria ir para um time que jogava na Champions, né? Então, assim, eu tô confiando na palavra dele, até porque, repito, com doença de filho, não se negocia. Exatamente. Né? Doença de filho é doença de prioridade. Filho. Exatamente. É prioridade zero. Exatamente. Então, assim, mas o Cristiano não queria ficar no United porque não ia jogar Champions e não pintou nenhuma proposta de um time top da Champions. Isso, pra ele, deve ter sido um baque. No ego dele, né? Deve ter sido um baque. Chegar e falar assim, beleza, não vou pro City, né, que é rival, mas de repente pintar uma proposta do Bayern, aí o Oliver Kahn, não quero. Aí pintar uma proposta do Real de volta. Aí o pessoal, não, a história dele já tá escrita. Não pintou. Então isso deve ter sido um baque pra ele. Olha a sequência de eventos. Aí ele perdeu a pré-temporada por causa da doença da filha. Quando voltou pra jogar, o time era melhor sem ele. Isso. Assim, com a mesma tranquilidade que eu dizia que o United da temporada anterior, sem ele, teria sido uma tragédia, agora o United era melhor quando ele não jogava.
O holandês lá ele montou um começou a time ficar no banco. que com ele não dava. Achou soluções. Onde é que ele tá? Não tá. Beleza, achou soluções ali. E eu não tô nem aqui comprando a ideia do Ten Hag, não. Pode ser que o Ten Hag tenha errado com o Cristiano também, mas o fato era, o time melhorava quando ele não jogava. O time ia melhor quando ele não jogava. E a seleção de Portugal também foi assim. Exatamente. E aí você vem. Então aí você perde a pré-temporada, não tá jogando, e aí você chega na Copa do Mundo e você... Esse foi o baque, né? E aí o time não tá bem quando você tá jogando. E aí acho que ele errou feio. Quando ele, depois do jogo contra a Coreia do Sul, que ele sai ali com 65, alguma coisa assim, e aí ele vem e fala, pô, o cara tá sempre com pressa de me tirar. Eu até conversei com uma pessoa muito próxima do Cristiano Ronaldo, que ele me explicou o seguinte, que estava combinado entre o Cristiano e o Fernando Santos, estava combinado que o Cristiano jogaria até os 75. Até os 75. O jogo tava para Portugal e Coreia do Sul, tava 1-1, beleza? Tava combinado que ele jogaria até os 75. E aí ele foi substituído, acho que aos 65. Não sei se a produção consegue ver aí o minuto exato, mas ele foi antes. Foi na casa dos 60. E que ele falou por isso. Isso foi uma pessoa próxima, o Cristiano me confidenciou. Mesmo que seja verdade, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade pro Cristiano. Sabe por quê? Porque ele tá jogando num jogo que jogou o time reserva, o técnico já botou ele, perfeito? Já botou ele, num jogo em que todo mundo foi poupado, e ele deveria ser poupado até pelas questões físicas, eu acho. Ah, mas ele precisava de ritmo. É um argumento também, né? Ele tava jogando picotado, jogava 50 e tudo. E aí ele reclamou por 10 minutos. Eu acho que assim, ele trouxe pra Portugal... Uma tensão de necessário. Uma tensão. Isso que eu nem falei antes da saída dele no United, que ele sai numa entrevista com um time subido de produção, então ele dá aquela entrevista bombástica que gerou a saída. Então assim, nem botei isso na conta. Que eu acho que ali ele não foi muito companheiro com o grupo. Ele pensou no lado dele, que ok, também não... Só ele que tava sentindo. Ele acabou levando isso pro vestiário, porque o companheiro dele lá é o Bruno Fernandes, né? Ele já chega lá com um negócio de guerra. Mas aquilo foi uma coisa que aqui no Brasil o pessoal vendeu como se fosse um desentendimento, mas era claramente uma brincadeira. Sim. Que aí o pessoal... É aquela... Vocês sabem o que é isso, né? A parte do corte que você só corta o que você quer te provar o que você quer. Porque a sequência ali, depois a Federação Portuguesa publicou tudo, são eles um zoando o outro. Então aquilo lá não foi. Mas ele traz todo mundo tinha que responder sobre a saída do Cristiano. Então assim... E aí, quando ele reclama do Fernando Santos, eu acho que ele trouxe um peso ali. Acho que ele foi um pouco injusto. Ainda que ele tenha tirado o Cristiano 10 minutos antes do combinado... Podia segurar, né? Ele podia segurar. E aí, tanto que no dia seguinte, a coletiva de Portugal foi... Não, no pós-jogo... O Fernando Santos fala, não sei se ele falou, mas se ele falou, eu não gostei. Foi isso. Eles são muito amigos, né? Aí depois o Fernando Santos, no dia seguinte, na próxima entrevista, ele fala, não, aconteceu, eu conduzi e já tá conduzido internamente. Aí olha a sequência de frustrações. Aí ele vai pro banco. O cara que entra mete 3 gols. Não, e ele no primeiro ficou com a cara meio assim, depois vai tendo que, né? Não, e no final ele foi deselegante, né? Não comemorou com os caras. Não, depois ele comemorou. Mas no campo ele sai. Ele sai deixando o mundo lá. Então, enfim. Aí, então, só ficou uma coisa muito ruim. E aí, assim, uma sequência de eventos. Essa pessoa que é próxima do Cristiano, que conhece muito do Cristiano, eu encontrei essa pessoa no voo de volta do Catar. E ele me falou o seguinte, eu tô com medo até que o Cristiano se aposente. Porque ele tá bem baqueado, né? E aí acabou que ele foi pro Al Nassr, uma proposta de dinheiro e... Né, acho que já num pensamento de encerramento de carreira, né? Eu acho que num pensamento de... Assim, talvez... Onde é que ele poderia jogar, E essa cláusula aí do Newcastle, que é do Saudita. Que é uma cláusula Se lá, for pra Champions, eu acho que o Newcastle vai acabar indo pra Champions, acho que talvez ele possa voltar. Mas acho que era uma coisa que eu não esperava no nível de competitividade. Mas essa sequência de eventos foi tão ruim que talvez tenha mudado mesmo a cabeça dele. Falou, quer saber? Eu já não tô conseguindo nada, eu pelo menos vou ganhar dinheiro. Por 200 milhões... E vai colocar uma marca de maior do mundo de alguma coisa, né? Ele também tem isso. É o maior salário do mundo. Exatamente. Ele volta a ser o maior salário. Né? Passa o Mbappé. E passa por muito, né? Que o Mbappé ganha, sei lá, 70 e o cara vai ganhar 200. E esse papo que ele falou que clubes brasileiros procuraram ele. Foi. Ele falou que teve proposta oficial, teve consulta ao empresário dele do Brasil.
Eu tentei descobrir aqui, não vi quem foi. Quando perguntaram na coletiva do Vitor... Foi do Gerson ou do Vitor? Acho que foi do Vitor. Do Vitor. O Marcos Braz tratou como falou utopia, que não. O Marcos Braz falou... então, mas ele tratou como utopia trazer, né? Não disse se foi... Se deu uma sondada. Consulta ou não. Consulta quanto é, hein? Tem interesse? Quanto seria? Olha... Um bi, a gente começa a conversar. Obrigado. Isso é uma consulta. Aí ele respondeu, é uma utopia. Agora, Porque ele podia pensar, né? Pô, quem sabe o cara se seduz, jogar um Mundial contra o Real Madrid e tal, jogar um ano aqui, não sei o que ele pensa. Mas era igual quando a gente ia pra Night, né? Você joga... Não vai. Você joga, né? O não, você já tem. Vai que isso aí. cola. É melhor na Night, né? Vai lá, irmão. Vai lá, né? Quem sabe? Vai que ela quer fazer caridade hoje, Tá na né? Night. Vai que ela gosta de feio. Sim. Ou gosta de feio hoje, né? Exatamente. Hoje Pela resenha. hoje ela quer... Veio um monte de bonitinho, mala, Meu mas, nível pô... tá aqui, mas hoje eu vou dar uma caída pra ficar com pode ser. não, você já Se você tem. não for lá, você não vai ter essa Exatamente. Mas Agora, o isso seguinte... eu falo, mas isso eu falo dos tempos, que eu já tô há 25 anos fora da Fora do game, né? fora do mercado. Fora do mercado.